Oi, pessoas, tudo bem? Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje? É isso mesmo, pessoas. Hoje nós vamos falar que nós não podemos ser pessoas inconstantes. Pessoas inconstantes, elas são... Começa as coisas, começa a ler um livro, não conclui. Começa a fazer algo, um propósito, não termina, né? É como a onda do mar, vai e vem, e não sai do lugar. Tá? Então, nós temos que começar as coisas e concluir. Temos que ser pessoas firmes, sabe? Firmes e constantes. Como diz aqui em 1 Coríntios 15:58, que fala assim, que nós temos que ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus não é em vão. Não é em vão. Graças a Deus, né? Então, pessoas, nós temos que ser firmes. O que é uma pessoa firme? É uma pessoa que tem convicção, que tem certeza. É uma pessoa determinada. Isso mesmo. E uma pessoa constante, é uma pessoa que permanece no foco, que permanece no propósito. E tudo que ela faz com excelência. Ela é perita, faz com excelência. Ela faz bem feito, não para agradar os outros, é porque é da competência dela. Entende? Então, pessoal, hoje o exemplo que nós vamos usar é o exemplo de Daniel. Daniel estava na Babilônia, ele era ali como escravo, estava ali exilado, vivia na Babilônia, aonde tudo era permitido, mas ele não se contaminou. Ele permaneceu convicto na sua fé, orava 3 vezes ao dia. Ele não se contaminou nem com os manjares do rei. Mesmo no meio da Babilônia, ele se separou. Esse realmente, olha, eu vou te contar, que exemplo desse homem. Quer dizer, quando você está firme no seu propósito, na sua convicção, na sua fé, você pode estar no meio das coisas erradas, você não faz o errado. Você se separa. Você é diferente. É lindo, né, gente? Então, veja, o Daniel estava ali. E Daniel se destacou. Ele e os amigos dele foram encontrados neles muita sabedoria, e o rei colocou eles no palácio, falou, vocês vão morar aqui no palácio e vão me servir. E aí Daniel serviu Nabucodonosor, serviu o rei Beltesazar, e agora ele estava servindo o rei Dário, já era o 3º reinado já, só rei grande, gente, rei poderosos, Daniel lá. Por que Daniel estava lá servindo? Porque em Daniel havia um espírito excelente. E lá em Provérbios 22:29 fala que aquele que faz as coisas com excelência é colocado diante de reis. E Daniel estava lá. Só que agora Daniel estava servindo no reinado de Dário. E nisso, pessoas, tinha muita gente que tinha inveja de Daniel. Ali na Babilônia, os príncipes, os presidentes, eles falaram assim, gente, nós estamos buscando ocasião contra esse homem, mas a gente não acha nada. Não acha nada contra esse homem. A gente quer derrubar esse homem, quer tirar esse homem de cena. Porque o rei dá ouvido para esse homem, todos os reis gostam desse homem e a gente aqui. A gente tem que, é como se diz, né? Vamos tirar ele do caminho. Vamos queimar arquivo. E aí eles armaram uma cilada, porque procurava se ele era desonesto, não era. Procurava se ele era mentiroso, não era. Procurava se ele fazia algum serviço errado, ele não fazia. Ele era honesto, ele fazia tudo que era certo. E tudo que ele fazia do melhor. Falou, tem que ter alguma coisa pra gente derrubar esse homem. E aí eles puderam observar o quê? Que ele tinha, todo dia, ele orava 3 vezes ao dia. Ah, ele tem esse costume de orar, então o que nós podemos fazer? Vamos criar uma lei? Vamos criar uma lei para a gente parar esse homem.
e criaram uma lei. E o rei assinou a lei. Assinou o decreto que durante 30 dias não se poderia adorar, falar com nenhum Deus a não ser o rei. O rei queria ser Deus. Olha aí, gente. Meu Deus. É uma maluquice, né? Mas tudo bem. Tem cabeça para tudo. Aí, o que aconteceu? O rei pegou e foi lá e assinou a lei. E a lei do medo dos persas não pode ser revogada. Ela tinha que ser cumprida. Então, esses colegas de trabalho lá da política, lá da administração, do reinado, né? De Daniel, tinha inveja de Daniel. Armaram essa cilada para Daniel, para destruir Daniel. Por que eles tinham essa inveja de Daniel? Por causa desse espírito excelente, porque Daniel fazia tudo perfeito. Daniel destacava em tudo que fazia, e isso gerava o quê? Inveja. E Daniel sempre estava no quê? Nas altas posições. E eles falaram, a gente tem que tirar esse cara do caminho, porque senão nunca nada vai acontecer com a gente. E Daniel continuou firme. O rei assinou a lei? Assinou. Daniel continuou firme. Continuou orando 3 vezes ao dia. Continua a vida dele normal. Daniel não temeu o homem. Daniel respeitava o rei, respeitava seus colegas, mas ele temia a Deus, não os homens. Ele temia a Deus e não os decretos. Veja, ele foi pego pelos colegas, e jogado na cova dos leões. Foi jogado. E Deus não impediu, não. Ele foi jogado. Só que ao invés de Deus impedir, o que Deus fez? Eu entro com ele. Porque ele é meu servo. E ninguém mexe com o meu servo. Meu irmão, quem fez o leão não foi Deus? Deus mandou o anjo lá. Os anjos entraram com ele. Fechou a boca dos leões. Os leões não tocou em Daniel. Eu cheguei já a ouvir assim que Daniel não cheirava carne. Porque ele vivia conectado com Deus. Quem ora está conectado com o céu. Quem ora está ligado com Deus. Entende? Aí eu já ouvi isso, achei muito engraçado. Que Daniel não cheirava carne. Então, pessoas, vamos voltando aqui. Os leões não tocou em Daniel. Aqueles que viram Daniel sendo jogado na cova, por causa daquela lei maligna, que viu o rei colocando o selo ali na porta ali, passou a noite toda, chegou no dia seguinte, o rei foi lá, e o rei, porque o rei ficou temoroso, porque o rei gostava muito dele, o rei Dário, chegou lá, o Daniel, por acaso o seu Deus te livrou? Daniel. E Daniel falou assim, ô rei, o meu Deus viu a minha inocência. O Deus viu que eu sou honesto. O Deus viu toda a maldade que me fizeram. E me livrou da boca dos leões. Pessoas, qual é a lição aqui? A lição, pessoas, que isso que está te incomodando hoje, isso que te persegue hoje, isso que te faz chorar hoje, é temporário. É isso mesmo, é temporário. As ciladas, as perseguições, as humilhações, as puxadas de tapete. Veja tudo isso como temporário. É uma pressão que vem, né? É uma pressão insuportável, né? É. Mas suporta. Porque essa pressão vai te levar à promoção. Essa pressão vai te levar no próximo nível. É isso mesmo. Daniel teve que confiar que Deus ia livrar ele da boca dos leões. Mas mesmo se Deus não livrasse, ele sabia de quem
de quem que ele estava na presença, que é na presença de Deus. Ele andava na presença de Deus. Ele clamava ao Deus verdadeiro. Mas ele confiou em Deus. Ele não sucumbiu. Ele não temeu. Ele ficou firme. Assim, no momento de tensão, não fuja da pressão. Não fuja. Essa pressão vai te moldar. E ela é temporária. Veja, Daniel estava sendo prensado ali. Foi provado ali. Porque ele ainda ia servir um próximo rei. Ia servir o rei Ciro, o grande rei Ciro. Primeiro a gente passa pela prensa. Para alcançar os próximos níveis. Tem que enxergar assim. Então, pessoas, qual a reflexão de hoje? A reflexão que não mexe com o servo de Deus, aquele que ora, aquele que é fiel. Aquele que fica armando cilada contra os servos de Deus. Veja que aqueles que armaram ciladas, eles que foram jogados na cova e eles que foram comidos pelos leões. Aquele ditado que diz, o feitiço voltou para o feiticeiro. Aquilo que você deseja para o próximo vai voltar para você. Então, qual é a reflexão? Seja firme e constante. Isso mesmo, busque a Deus, sirva a Deus e Deus vai livrar. Ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito e vai te livrar de todo mal. Que Deus fale mais ao teu coração.